Fala galerinha do canal. Então, hoje a gente vai começar mais uma série de vídeos aí que deve girar mais ou menos entre 7 e 8 vídeos, falando a respeito da função do primeiro grau, também conhecida aí como função afim, e em alguns lugares até função polinomial de primeiro grau, tá? Então todo polinômio ele vai ser chamado de função de primeiro grau sempre que for do tipo f de x igual a x mais b. Tá? Então todas as funções de primeiro grau têm esse tipo aqui, ax mais b, onde o a e o b são números reais e o a sempre tem que ser diferente de zero. O b até pode ser zero, não tem problema nenhum, mas o a sempre vai ter que ser diferente de zero, ok? As funções de primeiro grau, então, elas são de real em real, ou seja, sempre que a gente trocar o x por um valor real, ela vai retornar para nós um número real, ok? Nessas funções, então, de primeiro grau, esse a gente chama de coeficiente angular da reta e o b é chamado de coeficiente linear da reta. Tá? Então são os nomes que a gente dá para esse a e para esse b, ok? Exemplos bem simples de função de primeiro grau são essas três aqui, ó. f de x igual a 7x mais 5. Nessa função a gente pode ver aqui qual que é o valor de a, certo? Olha só, o a é o valor que está junto com o x e o b é o valor que está separado. Ou seja, para essa minha função, o a é igual a 7 e o b igual a 5. Outra funçãozinha de primeiro grau, f de x igual a menos 3 menos 2x. Vamos lembrar lá em cima, ó, o que está junto com o x é o a. Ou seja, junto com x, nós temos aqui um detalhe importante, menos 2. Menos 2 e não mais 2, ok? O sinal vai junto. O b, nesse caso, é o nosso menos 3. Para essa última função aqui, nós temos 3,5x, ou seja, o nosso a é igual a 3,5 e o b ele é igual a 0. Ele não existe, a gente não tem mais nada aqui, ok? Vamos ver agora então alguns exemplos de situações nas quais a gente pode usar a função de primeiro grau no dia a dia, tá? São exemplos básicos que a gente pode interpretar igual a uma função de primeiro grau. Então, como exemplo bem básico aí, digamos que a gente vai lá para uma festa, né? E essa festa, o valor da entrada, do ingresso lá é R$20, certo? E digamos que lá dentro tem umas bebidas para a gente consumir ao valor de R$13,50 cada uma. Então, quanto que eu vou gastar para ir nessa festa e beber cinco dessas bebidas? É fácil de a gente fazer normal aqui, né? Então eu gasto R$20 para entrar, mais 5 vezes 3,5, tá? Esse aqui seria o nosso gasto, ou seja, 5 vezes 3,5 seria 17,5, com o 20, 37,5. Esse seria o meu gasto, certo? Então, pessoal, nós podemos transformar isso aqui numa função de primeiro grau, da seguinte maneira: eu sei que cada bebida ela vale 3,5. Só que o custo das bebidas que eu vou tomar, ela é vezes o número de bebidas que eu vou tomar, ou seja, é 3,5 vezes x, onde x aqui representa o número de bebidas que eu vou tomar, mais 20, que seria o valor do ingresso. Então o meu custo, se eu for fazer uma função de primeiro grau, seria dado dessa maneira, 3,5 vezes x mais 20. Vejam aqui, ó, pessoal, se nós pegar essa função 3,5 vezes as 5 bebidas que eu tomei, mais os R$20, nós temos idêntico a isso aqui, ou seja, nós vamos ter R$37,5 como sendo o nosso custo. Dessa maneira, pessoal, se a gente tem já a função, então, desenhada, a gente pode admitir que a gente vai beber mais. A gente não vai beber só 5 bebidas, a gente vai beber 10, tá? Então, nós teríamos 3,5 vezes 10 bebidas, mais 20. Nessa situação, nós gastaríamos o quê? 35 mais 20, ou seja, R$55.
certo? Depois que a gente monta a nossa função de primeiro grau, para qualquer valor de x que a gente vai substituir, a gente vai ter o valor, nesse caso, do nosso custo. Tá? Se quiser beber 20 bebidas, vai trocar o 10 aqui pelo 20, vai achar o custo para as 20 bebidas, certo? Então agora nós vamos para outro exemplo bem básico como esse, de uma situação que acontece na vida aí que a gente pode levar como exemplo. Então nesse outro exemplo, pessoal, nesse exemplo 2, eu peguei números aleatórios para montar um exemplo, eu não sei se eles são reais, tá? Mas vamos supor que um cachorrinho, tá? Ele nasce com meio quilo, 0,5 quilos. E a cada dia ele ganha 100 gramas, ou 0,1 quilos, né? Quantos quilos o cachorrinho tem depois de 30 dias? Da mesma maneira que eu fiz antes, a gente poderia fazer assim, ó. Pá, ele nasceu com 0,5. E eu sei que a cada 30 dias ele ganha 0,1. Então, 30 vezes 0,1, 3, e mais esse 0,5, nós temos 3,5 quilogramas. Tá? Esse seria o peso em 30 dias. Da mesma forma, nós podemos transformar esse exemplo numa função f de x. Tá? Que ela seria igual a quanto? Eu sei que a cada dia, então o que varia é o tempo, né? A cada dia eu ganho 100 gramas. Então 100 gramas vezes o número de dias, que é qualquer número de dias, mais o peso que ele tinha lá no início, 0,5 quilos. Certo? Então essa seria a nossa função. Vamos verificar se ela está correta. F de 30 é igual a 0,1 vezes 30 mais o 0,5. Isso aqui fecha os nossos 3,5 quilogramas. Da mesma forma, a gente pode pensar lá em 60 dias, como é que é o peso desse nosso cachorrinho? 0,1 vezes 60 dias mais o meio quilo lá do início da vida do cachorro, lá no nascimento, é igual a 6,5 quilogramas. Certo, pessoal? Eu espero que o vídeo ajude vocês. Se inscrevam no canal, dê o like nesse vídeo e vamos para a nossa próxima aula. Até mais!